Mulher desaparece na neve com seu filho e surge um milionário chocante com um segredo impactante. O ar gélido cortava a pequena cidade de Rosa Branca, aninhada nas montanhas. A nevasca avassalava como um manto branco e pesado, e a desesperança pairava como uma nuvem negra. Eliane, uma mãe amorosa, tinha saído para o passeio, seu bebê a tiracolo, e agora não havia sinal dela. O pânico se espalhou entre os moradores. Como pode isso acontecer em nossa cidade pacata? Murmuravam uns aos outros, olhando para as pegadas que se perdiam na neve, a poucos metros de casa. Os dias se arrastavam com a angústia crescente. Eliane não era apenas mais uma mulher. Ela era o coração da comunidade, sempre sorridente, sempre pronta para ajudar. Agora, sua ausência deixava um vazio angustiante. A cada hora que passava, o frio da neve parecia penetrar mais fundo na alma dos habitantes. Um nó se formava na garganta de todos. Precisamos encontrar ela! Exclamaram os amigos e vizinhos, reunindo forças para a busca desesperada. Assim, com lanternas e coragem, formou-se um grupo numa manhã gelada. Era como se o próprio inverno estivesse em luto. O céu cinzento refletia a tristeza no rosto de Luísa, irmã de Eliane, que não conseguia ficar parada. Eu a conheço, pensava ela. Ela não iria simplesmente desaparecer. Com determinação nos olhos, Luísa liderava a busca. Mas a cada passo a incerteza se intensificava. As pegadas se perdiam e a única certeza era a angústia pulsante. Foi então que Samuel, o novo milionário da cidade, se ofereceu para ajudar. Ele havia chegado recentemente. Sua aparência misteriosa e enigmática chamava a atenção. O grupo olhou para ele com desconfiança. Ele não era de lá, e a última coisa que a cidade precisava era de um estranho em meio a um desespero já tão denso. Mas o dinheiro e as promessas de recursos ressoaram nos ouvidos aflitos. Pode ser a esperança que precisamos, pensou alguém. E assim Samuel foi aceito na busca. Luísa, no entanto, sentia algo estranho nesse homem. Não sabia ao certo o que, mas sua intuição disparava alarmes. Enquanto ajudava a procurar, não conseguia evitar investigar o passado de Samuel. Cada resposta que ele dava parecia vazia, como uma caixa fechada. Ela começava a descobrir que o milionário tinha laços com um evento sombrio que seu próprio pai havia enfrentado anos atrás. O pavor começava a se misturar com a esperança. O tempo passava e a pressão aumentava. A nevasca parecia se intensificar e, com seu coração apertado, Luísa sabia que precisava desmascarar Samuel antes que fosse tarde demais. Ela o observava e começava a ligar as peças. Algo não estava certo. Poderia ele estar envolvido em um sequestro? As memórias do passado da sua família refletiam os horrores que a cidade mal podia suportar. E enquanto a nevasca caía, Luísa sentia a urgência crescendo dentro de si. Era uma corrida contra o tempo. Até onde ele iria para salvar a irmã? O cheirava a incerteza no ar e ela precisava confrontar Samuel. Olhos ardentes de determinação, ela decidiu que ele não teria mais segredos. A pergunta permanecia na brisa gélida. Seria Luísa forte o suficiente para enfrentar o homem que poderia ser tanto sua salvação quanto sua perdição? Ei! Antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso.
Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você tá aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários, de qual cidade você tá assistindo? Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir! Luísa encarava Samuel com um olhar investigativo, pronta para expor os segredos que ele escondia. O frio penetrante não era nada comparado ao gelo que sentia na espinha. Samuel! Ela começou, a voz trêmula. Ele se virou, surpreso. Há algo sobre você que não me convence. Por que você está tão disposto a ajudar? Porque é o certo a fazer, respondeu ele. Mas a leve hesitação em sua voz deixou Luísa ainda mais alerta. Ela sentia que havia uma camada de verdade oculta sob suas palavras. Mas antes que pudesse questioná-lo mais, um grito cortou o ar e fez seu coração disparar. Era um dos membros do grupo de busca. Ele estava apontando para algo na neve. Luísa correu. Seu coração pulsava forte. Quando chegou, viu um pequeno objeto brilhante. Seus pensamentos voaram para Eliane e seu bebê. O que é isso? Um silêncio gélido caiu sobre o grupo enquanto eles se aproximavam. Era um colar, com um pingente em forma de coração, idêntico ao que Eliane costumava usar. O pânico logo se transformou em desespero. Não pode ser! A voz de Luísa ecoou enquanto ela olhava para Samuel, a dúvida cravada no peito. O que você sabe sobre isso? Samuel estava imóvel, os olhos arregalados. Eu não sei, ele gaguejou. Mas havia um toque de nervosismo em seu tom. Luísa o estudou. A tensão era palpável. As circunstâncias estavam se tornando cada vez mais sombrias. Nesse momento, algo inesperado aconteceu. Um homem emergiu da tempestade de neve, sua presença imponente fazendo com que o grupo recuasse. Ele estava coberto de roupas escuras e seu rosto coberto por uma máscara. Precisamos falar, Luísa, disse ele, a voz grave ecoando como um trovão. A mulher pisou firme na neve. Não estava disposta a ser intimidada. Quem é você? O homem retirou a máscara, revelando um rosto familiar. Era Marcos, o amigo de infância de Eliane, que tinha sido dado como desaparecido anos atrás. Luísa ficou paralisada. Marcos, como você? A história é longa, mas temos pouco tempo, ele respondeu. A sua irmã, ela sabe mais do que você imagina. E o Samuel, ele não é quem você pensa que é. A revelação de Marcos cortou Luísa como uma faca. Samuel ficou pálido. As palavras de Marcos pairando no ar, como um peso mortal. O que você quer dizer? Os olhos de Luísa estavam fixos em Marcos. A confusão se transformando em um misto de medo e esperança. Ele está envolvido, disse Marcos, o olhar carregado de dor. Eu sou a única pessoa que pode te ajudar a encontrá-la. Mas precisamos da verdade. Samuel, você pode estar em mais problemas do que pensa. A nevasca aumentava, como se o universo estivesse conspirando contra todos ali. Luísa sentiu um frio ainda mais intenso, não apenas da neve, mas do aperto no coração. O que você sabe sobre minha irmã e Samuel? A pergunta se fez necessária e sua voz quase saiu como um sussurro. Nesse instante, a terra sob eles tremeu. Um estrondo se ouviu ao fundo, um barulho
ensurdecedor, rompendo o silêncio gélido. O grupo virou-se em direção à origem do som, e o que viram os deixou em choque. Uma avalanche se aproximava, avanço implacável e voraz. Num instante, tudo se tornava uma corrida pela sobrevivência. O que Luísa escolheria fazer? Confiaria em Marcos ou enfrentaria Samuel? E, o mais importante, conseguiria salvar sua irmã antes que a neve enterrasse mais do que segredos? A incerteza pairava no ar, e a nevasca não parecia ser a única coisa prestes a ocultar verdades. O tempo estava se esgotando. A nevasca rugia como um monstro, à medida que Luísa tentava processar tudo o que estava acontecendo. O grito estrondoso da avalanche ecoou nas montanhas, quebrando a tensão no ar e trazendo um novo tipo de pavor. Ela sentiu a terra tremer sob seus pés, a adrenalina pulsando em suas veias. O mundo parecia girar e, por um segundo, seu coração parou. O que aconteceria agora? O grupo ficou paralisado, fixando os olhares na imponente avalanche descendo, como uma onda colossal prestes a engolir tudo em seu caminho. Marcos! Luísa gritou, a voz como um fio de desespero. O que fazemos? O olhar de Marcos estava fixo no horizonte, sua expressão misturando determinação e medo. Samuel, por outro lado, estava visivelmente pálido, as mãos tremendo ligeiramente. Era o momento. Ela precisava decidir: confiar em Marcos, que prometera ajudar, ou manter Samuel próximo, sem saber se ele era amigo ou inimigo? O tempo estava acabando e a névoa de incerteza se tornava opressora. Mas então, uma figura emergiu do meio da densa neve. Um homem alto, com um casaco escuro, que parecia flutuar na tempestade. Ele se aproximou rapidamente e o grupo o observou com desconfiança. É hora de você despertar, Luísa! A voz do homem ecoou, grave e estrondosa. Ele se virou para Samuel. Você não deveria estar aqui! A identificação do homem passou como um choque pela mente de Luísa. Era Raul, um vizinho que havia desaparecido anos atrás, justo antes de Eliane se tornar mãe. Raul? O nome escapuliu dos lábios dela. Um sussurro rouco, e a realidade começou a se desdobrar à sua frente. As palavras de Marcos ecoavam. A sua irmã? Ela sabe mais do que você imagina! Raul olhou para Marcos, e então para Samuel, seu olhar carregado de uma pressão intensa. Você pode acabar de enterrar seus segredos por baixo dessa neve, mas é isso que você quer? Que todo mundo saiba quem você realmente é? Ele disparou, as palavras como balas. A tensão era palpável. Eu só queria ajudar, Samuel gadejou, mas a certeza em sua voz estava em choque. Luísa viu a coragem de Raul crescer. Você não conhece a verdade e ela está prestes a aparecer. A culpa te consumirá, Samuel. A avalanche não é nada comparada ao que está prestes a acontecer. O clima mudou. O vento cortava a neve ao redor deles como uma faca. Luísa estava paralisada, sem saber em quem confiar. O que você quer dizer? Desabafou, o coração pulsando forte. Mas antes de puder ouvir a resposta, o céu ficou escuro e as nuvens se agitaram. Um estrondo ensurdecedor chamou a atenção. A avalanche se aproximava, mas algo mais estava se formando. Luísa olhou para o céu e viu uma estranha luz brilhante descendo.
Não era sol nem estrelas. Era uma esfera luminosa, como um sinal na escuridão. O grupo ficou em choque. As vozes se calaram. O que é isso? A pergunta ecoou quase em uníssono. Então, com um movimento rápido, a esfera colidiu com o solo, liberando uma onda poderosa que os empurrou para trás. A neve se agitou e a energia os envolveu como um abraço forçado. Luísa caiu e tudo ao seu redor se transformou em caos. Quando a poeira baixou, eles estavam longe da nevasca, em um espaço incerto, quase como se tivessem saído de sua realidade. Luísa olhou em volta, confusa e atordoada, enquanto os rostos conhecidos se transformavam em estranhos. Raul e Marcos estavam desaparecendo lentamente, como se fossem ficção. Samuel, no entanto, tinha um sorriso perturbador nos lábios. Você sempre esteve mais perto da verdade do que pensa, Luísa. E agora você vai descobrir. Todos nós vamos. A sensação de traição se alastrava no peito dela. O que estava acontecendo? O que era real? E mais importante, quem era Samuel de verdade? O coração batia rápido. A angústia se tornou um turbilhão. Aquela luz tinha trazido à tona um novo mistério, e a única certeza que restava era que a jornada de Luísa estava apenas começando. Confie em mim, Luísa! A voz de Samuel ecoou, mas as dúvidas se tornaram um grito ensurdecedor na mente dela. A nevasca talvez fosse a menor de suas preocupações agora. O que era essa nova realidade que tinham encontrado? A névoa opaca da incerteza envolvia tudo. E enquanto girava no vazio, Luísa se questionou. Em meio ao desespero, estaria pronta para descobrir a verdade? A névoa opaca da incerteza envolvia tudo. E enquanto girava no vazio, Luísa se questionou. Em meio ao desespero, estaria pronta para descobrir a verdade? Mas antes que pudesse aprofundar seus pensamentos, um estrondo profundo ressoou à distância. E tudo à sua volta começou a tremer como se a terra estivesse tentando se libertar. De um peso insuportável, Samuel olhou fixamente para a luz, seus olhos arregalados, mas logo sua expressão de encanto se transformou em pânico. Não pode ser! Ele murmurou, enquanto um medo palpável se apoderava de seu rosto. Luísa percebeu que algo estava mudando no ar. A energia pulsante daquela esfera parecia estar chamando Samuel, como se o passado escondido dele estivesse prestes a explodir em sua frente. Samuel, o que está acontecendo? Luísa gritou. A voz embargada pela urgência. Ele não respondeu de imediato, preso em uma luta interna que era evidente apenas na forma como suas mãos tremiam. Se eu soubesse, tentaria a todo custo, Samuel começou, mas foi interrompido por outro estrondo, mais próximo e aterrorizante. A terra parecia se abrir sob os pés deles, e de repente tudo deslizou. Luísa caiu, e a escuridão tomou conta, quando seus olhos se adaptaram. Ela percebeu que estava em um lugar totalmente diferente. Mãos quentes a agarraram, e ela percebeu que não estava sozinha. Flerte de luz e sombras dançavam ao redor, uma atmosfera estranhamente vibrante. Levante-se, Luísa. Precisamos nos apressar. Era a voz de Marcos, agora ao seu lado. Mas algo estava errado. O olhar dele era de um estranho misto de determinação e desespero. Que está acontecendo? A pergunta ecoava em sua mente. Mas a cena se desdobrava com a rapidez de um pesadelo. Samuel, onde está ele? Luísa se virou.
Mas antes que pudesse encontrá-lo, uma criatura emergiu das sombras. Era uma figura de uma mulher com uma beleza perturbadora, olhos incandescentes e uma aura que exalava poder. Você não entende ainda? Ela disse, uma risada baixa e misteriosa escapando de seus lábios. Quem é você? Luísa questionou, o coração acelerado. Onde estamos? Eu sou a verdade que você procura. Estou aqui para mostrar a você quem Samuel realmente é. A mulher sorriu e um arrepiante silêncio tomou conta. Luísa sentiu uma onda de reflexão invadir sua mente. Memórias distorcidas e fragmentos de algo que parecia familiar. Ele não é quem parece ser? Luísa sussurrou, o coração caindo com a revelação. Lembranças da infância, murmúrios de Eliane, tudo começava a se conectar. Mas antes que pudesse processar, a mulher a puxou para mais perto. Ele esconde um segredo profundo, algo que pode destruir tudo. A terra tremeu novamente, e de repente a mulher balançava uma mão. Uma abertura se abriu diante deles, como um portal fulgente e aterrador. Entre e descubra, mas esteja preparada, Luísa. A verdade pode ser mais mortal que a escuridão. Marcos! Luísa chamou, mas seu amigo foi empurrado para trás quando... A mulher deu um passo à frente. Você deve decidir agora, a verdade ou a ignorância? Ela olhou para o portal e dentro dele vislumbrou fragmentos de uma vida que nunca conheceu. A imagem de Eliane sorrindo, uma casa com os mesmos detalhes que a dela, mas com uma presença estranha. Um homem que nunca reconhecera, junto de Samuel com uma expressão de traição. Era isso que a mulher queria mostrar? Luísa estava paralisada. O nó na garganta crescendo enquanto a atmosfera pulsava com a tensão de segredos enterrados. Samuel. O que ele realmente escondia? A confiança que uma vez teve nele se desfazia como fumaça. Antes que pudesse decidir, um grito ecoou pelo ar. Um grito que não era apenas seu, mas de todos aqueles que buscavam Eliane. A avassaladora sensação de urgência tomou conta. O tempo estava se esgotando e enfrentando. A escolha entre a verdade e a sombra. Luísa sentiu a realidade se desdobrar diante dela, envolta em caos. Escolha, Luísa! A mulher ressoou e nesse momento, Luísa percebeu que sua próxima decisão não apenas mudaria seu destino, mas definiria o que realmente significava ser parte daquela história. Estaria pronta para encarar o que a verdade poderia revelar? Com o coração palpitando e o futuro incerto, ela olhou mais uma vez para o portal luminoso. E tudo se tornou um eco do que estava prestes a ser descoberto. A névoa opaca da incerteza envolvia tudo. E enquanto girava no vazio, Luísa se questionou em meio ao desespero. Estaria pronta para descobrir a verdade? Mas antes que pudesse aprofundar seus pensamentos, um estrondo profundo ressoou à distância, e tudo ao seu redor começou a tremer, como se a terra estivesse tentando se libertar de um peso insuportável. Samuel olhou fixamente para a luz, seus olhos arregalados. Mas logo sua expressão de encanto se transformou em pânico. Não pode ser, ele murmurou, enquanto um medo palpável se apoderava de seu rosto. Luísa percebeu que algo estava mudando no ar. A energia pulsante daquela esfera parecia estar chamando Samuel, como se o passado escondido dele estivesse prestes a explodir em sua frente. Samuel! O que está acontecendo? Luísa gritou, a voz embargada pela urgência.
Ele não respondeu de imediato, preso em uma luta interna que era evidente apenas na forma como suas mãos tremiam. Se eu soubesse, tentaria a todo custo. Samuel começou, mas foi interrompido por outro estrondo, mais próximo e aterrorizante. A terra parecia se abrir sob os pés deles, e de repente tudo deslizou. Luísa caiu e a escuridão tomou conta. Quando seus olhos se adaptaram, ela percebeu que estava em um lugar totalmente diferente. Mãos quentes a agarraram e ela percebeu que não estava sozinha. Flerte de luz e sombras dançavam ao redor. Uma atmosfera estranhamente vibrante. Levante-se, Luísa! Precisamos nos apressar. Era a voz de Marcos, agora ao seu lado. Mas algo estava errado. O olhar dele era de um estranho misto de determinação e desespero. O que está acontecendo? A pergunta ecoava em sua mente, mas a cena se desdobrava com a rapidez de um pesadelo. Samuel, onde está ele? Luísa se virou, mas antes que pudesse encontrá-lo, uma criatura emergiu das sombras. Era uma figura de uma mulher com uma beleza perturbadora. Oh, sou a verdade que você procura. Estou aqui para mostrar a você quem Samuel realmente é. A mulher sorriu e um arrepiante silêncio tomou conta. Luísa sentiu uma onda de reflexão invadir sua mente. Memórias distorcidas e fragmentos de algo que parecia familiar. Ele não é quem parece ser? Luísa sussurrou, o coração caindo com a revelação. Lembranças da infância, murmúrios de Eliane, tudo começava a se conectar. Mas antes que pudesse processar, a mulher a puxou para mais perto. Ele esconde um segredo profundo, algo que pode destruir tudo. A terra tremeu novamente e, de repente, a mulher balançava uma mão. Uma abertura se abriu diante deles, como um portal fulgente e aterrador. Entre e descubra, mas esteja preparada, Luísa. A verdade pode ser mais mortal que a escuridão. Marcos, Luísa chamou, mas seu amigo foi empurrado para trás quando a mulher deu um passo à frente. Você deve decidir agora, a verdade ou a ignorância? Ela olhou para o portal e dentro dele vislumbrou fragmentos de uma vida que nunca conheceu. A imagem de Eliane sorrindo, uma casa com os mesmos detalhes que a dela, mas com uma presença estranha. Um homem que nunca reconhecera, junto de Samuel, com uma expressão de paixão. Era isso que a mulher queria mostrar? Luísa estava paralisada, o nó na garganta crescendo, enquanto a atmosfera pulsava com a tensão de segredos enterrados. Samuel, o que ele realmente escondia? A confiança que uma vez teve nele se desfazia como fumaça. Num momento de clareza, a mulher avançou e gritou: "Agora, Luísa!" Um clarão a envolveu. E no instante seguinte, ela se viu confrontando uma versão de Samuel. Mas ele estava diferente. A pele dele estava marcada, cicatrizes visíveis como se carregasse pesos insuportáveis. Você precisa me entender, Luísa. Eu não escolhi isso. Ele apenas conseguiu balbuciar. O que você é, Samuel? O que você fez? A sensação de traição a consumia. Ele estava tão perto, mas ao mesmo tempo tão distante. Os olhos dele cheios de desespero. Mas agora revelavam algo mais. "Sempre soube!" ele gritou. O que parecia um grito de dor. No fundo do seu olhar, ela viu algo se agitar. Uma fenda na escuridão. E uma imagem emergiu. Estátuas, vozes, segredos de um culto sombrio do qual Samuel parecia fazer parte. E nesse momento, a verdade se revelou em um turbilhão. "Luísa, eu sou parte da aliança que sequestrou sua irmã.
E eu fui forçado a fazer isso. Você não entende. Todos nós. A voz dele falhou. A cada palavra, Luísa sentia que o chão sob seus pés desmoronava. Era tudo uma trama. Uma teia de ilusões e fraudes. Samuel! Como você pôde? As lágrimas escorriam pelo rosto dela. Era o fim de tudo que acreditava. O homem que ela confiou, que prometeu ajudá-la, agora se mostrava o vilão da sua história. E antes que pudesse pensar em suas próximas palavras, um grito ecoou. E era a Eliane. Luísa! O grito dela cortou a realidade e tudo escureceu. Sombras rápidas começaram a engolir Samuel, puxando-o para trás. A mulher misteriosa ria suavemente e Luísa se viu balançando entre o desespero e a esperança. Não! Mãe! Luísa gritou, mas a imagem dela desapareceu na escuridão, levando consigo Samuel. Aquela não era a verdade que ela desejava, e agora tudo começou a desmoronar. As revelações deixaram cicatrizes mais profundas que a rosa dos ventos. Com o coração acelerado, ela entendeu que a jornada acabara de começar. Uma decisão precisaria ser tomada. Confiar em quem? O portal estava sutilmente chamando, mas o que havia dele além de mais dor e segredos? Estava prestes a entrar em um jogo muito maior, e a única certeza agora era que ninguém poderia ser realmente quem parecia ser. A névoa opaca da incerteza envolvia tudo, e enquanto girava no vazio, Luísa se questionava em meio ao desespero. Estaria pronta para descobrir a verdade? Mas antes que pudesse aprofundar seus pensamentos, o estrondo profundo ressoou à distância, e tudo ao seu redor começou a tremer, como se a terra estivesse tentando se libertar de um peso insuportável. Samuel olhou fixamente para a luz, seus olhos arregalados, mas logo sua expressão de encanto se transformou em pânico. Não pode ser, ele murmurou, enquanto um medo palpável se apoderava de seu rosto. Luísa percebeu que algo estava mudando no ar. A energia pulsante daquela esfera parecia estar chamando Samuel, como se o passado escondido dele estivesse prestes a explodir em sua frente. Samuel, o que está acontecendo? Luísa gritou, a voz embargada pela urgência. Ele não respondeu de imediato, preso em uma luta interna que era evidente apenas na forma como suas mãos tremiam. Se eu soubesse, tentaria a todo custo. Samuel começou, mas foi interrompido por outro estrondo, mais próximo e aterrorizante. A terra parecia se abrir sob os pés deles e, de repente, tudo deslizou. Luísa caiu e a escuridão tomou conta. Quando seus olhos se adaptaram, ela percebeu que estava em um lugar totalmente diferente. Mãos quentes a agarraram e ela percebeu que não estava sozinha. Flerte de luz e sombras dançavam ao redor. Uma atmosfera estranhamente vibrante. Levante-se, Luísa! Precisamos nos apressar! Era a voz de Marcos, agora ao seu lado, mas algo estava errado. O olhar dele era de um estranho misto de determinação e desespero. O que está acontecendo? A pergunta ecoava em sua mente. Mas a cena se desdobrava com a rapidez de um pesadelo. Samuel, onde está ele? Luísa se virou, mas antes que pudesse encontrá-lo, uma criatura emergiu das sombras. Era uma figura de uma mulher, com uma beleza perturbadora, olhos incandescentes e uma aura que exalava poder. Você não entende ainda? Ela disse, uma risada baixa e misteriosa escapando de seus lábios. Quem é você? Luísa questionou.
o coração acelerado. Onde estamos? Eu sou a verdade que você procura. Estou aqui para mostrar a você quem Samuel realmente é. A mulher sorriu e um arrepiante silêncio tomou conta. Luísa sentiu uma onda de reflexão invadir sua mente. Memórias distorcidas e fragmentos de algo que parecia familiar. Ele não é quem parece ser? Luísa sussurrou, o coração caindo com a revelação. Lembranças da infância, murmúrios de Eliane, tudo começava a se conectar. Mas antes que pudesse processar, a mulher a puxou para mais perto. Ele esconde um segredo profundo, algo que pode destruir tudo. A terra tremeu novamente e, de repente, a mulher balançava uma mão. Uma abertura se abriu diante deles, como um portal fulgente e aterrador. Entre e descubra. Mas esteja preparada, Luísa. A verdade pode ser mais mortal que a escuridão. Marcos! Luísa chamou, mas seu amigo foi empurrado para trás quando a mulher deu um passo à frente. Você deve decidir agora, a verdade ou a ignorância? Ela olhou para o portal e dentro dele vislumbrou fragmentos de uma vida que nunca conheceu. A imagem de Eliane sorrindo. Uma casa. Com os mesmos detalhes que a dela, mas com uma presença estranha. Um homem que nunca reconhecera junto de Samuel com uma expressão de traição. Era isso que a mulher queria mostrar? Luísa estava paralisada, o nó na garganta crescendo, enquanto a atmosfera pulsava com a tensão de segredos enterrados. Samuel. O que ele realmente escondia? A confiança que uma vez teve nele se desfazia como fumaça. Num momento de clareza, a mulher avançou e gritou: Agora, Luísa! Um clarão a envolveu. E no instante seguinte, ela se viu confrontando uma versão de Samuel. Mas ele estava diferente. A pele dele estava marcada, cicatrizes visíveis, como se carregasse pesos insuportáveis. Você precisa me entender, Luísa. Eu não escolhi isso. Ela apenas conseguiu balbuciar. O que você é, Samuel? O que você fez? A sensação de traição a consumia. Ele estava tão perto, mas, ao mesmo tempo, tão distante, os olhos dele cheios de desespero, mas agora revelavam algo mais. Você sempre soube! Ele gritou, o que parecia um grito de dor. No fundo do seu olhar, ela viu algo se agitar. Uma fenda na escuridão. E uma imagem emergiu. Estátuas, vozes, segredos de um culto sombrio do qual Samuel parecia fazer parte. E nesse momento, a verdade se revelou em um turbilhão. Luísa, eu sou parte da aliança que sequestrou sua irmã. E eu fui forçado a fazer isso. Você não entende, todos nós. A voz dele falhou. A cada palavra, Luísa sentia que o chão sob seus pés desmoronava. Era tudo uma trama, uma teia de ilusões e fraudes. Samuel, como você pôde? As lágrimas escorriam pelo rosto dela. Era o fim de tudo que acreditava. O homem que ela confiou, que prometeu ajudá-la, agora se mostrava o vilão da sua história. E antes que pudesse pensar em suas próximas palavras, um grito ecoou. E era Eliane. Luísa! O grito dela cortou a realidade. Tudo escureceu. Sombras rápidas começaram a engolir Samuel, puxando-o para trás. A mulher misteriosa ria suavemente, e Luísa se viu balançando entre o desespero e a esperança. Não, mãe! Luísa gritou, mas a imagem dela desapareceu na escuridão, levando consigo Samuel. Aquela não era a verdade que ela desejava. E agora tudo começou a desmoronar. As revelações deixaram cicatrizes mais profundas que as da rosa dos ventos. Com o coração acelerado, ela entendeu que a jornada acabara de começar.
Uma decisão precisaria ser tomada. Confiar em quem? O portal estava sutilmente chamando, mas o que havia dele além de mais 2 segredos? Estava prestes a entrar em um jogo muito maior e a única certeza agora era que ninguém poderia ser realmente quem parecia ser. O silêncio se instalou pesado e o tempo parecia escorregar entre seus dedos. Então, de repente, algo extraordinário aconteceu. A luz do portal começou a pulsar e, para seu espanto, uma jovem garota emergiu dele. Era uma versão mais jovem de Eliane. Elas se encararam e Luísa sentiu um choque profundo. Eliane? A voz dela estava tremendo. A jovem sorriu, mas havia algo inquietante em seu olhar. Você finalmente veio! A hora é agora! Mas como você está aqui? Luísa balbuciou incrédula. Eu sou a chave, Luísa. Eu sempre soube que você viria. A verdade sobre Samuel e todos nós vai se revelar. A expressão de Eliane mudava e em um instante tudo ficou mais claro e caótico. Você está viva e isso muda tudo. Luísa sentiu uma onda de emoção, mas a alegria logo foi substituída pela ansiedade. O que ela realmente sabia? O que Eliane tinha a dizer? E como Samuel se encaixava nisso tudo? Antes que pudesse questioná-la, a energia do portal repentinamente aumentou e uma onda de luz as envolveu. Samuel estava voltando, mas não sozinho. Ao seu lado, uma figura antiga com um manto escuro passou por eles, seus olhos revelando uma história sombria. Esse é o momento decisivo, Luísa. A voz do velho reverberou. Mas como um aviso, Luísa estava em choque. O que estava acontecendo? Qual era a verdade que tanto temiam? E mais importante, quem realmente era Eliane e qual era seu papel nisso tudo? O que estava prestes a acontecer poderia ser a chave para tudo, mas o que isso significaria para eles? Seu coração pulsava freneticamente enquanto a clareza ameaçava se transformar em mais mistério. O tempo estava se esgotando e a realidade que pensava conhecer estava prestes a desmoronar completamente. A luz do portal pulsava como um coração batendo no escuro. O brilho frio iluminava os rostos apreensivos ao seu redor. Luísa, tomando coragem, olhou nos olhos da jovem Eliane, tão viva, tão próxima, mas ao mesmo tempo tão distante. Você está aqui! Gritou quase sem acreditar. O que aconteceu? Onde você esteve? Luísa, agora não é hora para perguntas. Eliane respondeu com urgência, mas havia uma pitada de tristeza em seu olhar. Precisamos ir. É a única chance de descobrir a verdade sobre o que está acontecendo. Samuel estava parado, a tensão visível em seus músculos. Luísa viu sua expressão saltar de esperança para desespero, conforme as sombras começavam a engolir a luz do portal. Eliane, você sabe o que está acontecendo com ele, com Samuel? A incerteza corria em seu interno, fazendo seu estômago girar. Ele não é quem você pensa que é, Luísa. Eliane respondeu, os olhos brilhando com um medo corrosivo. Ele está ligado a tudo isso. Você precisa ouvir. É uma história longa, mas você não pode confiar nele. O pânico tomou conta da cena.
enquanto Luísa debatia entre a confiança em sua irmã e o amor crescente que sentia por Samuel. Neste momento, a figura encapuzada que havia surgido ao lado de Samuel deu um passo à frente. Você não deve ouvir, Luísa. Você não sabe o que está em jogo. A voz do homem reverberou, fria como o próprio inverno. O mundo ao redor começou a tremer violentamente e a luz do portal pulsava como se estivesse agoniada. Luísa mal conseguia se manter em pé. O que você quer dizer com... Keito! As palavras saltando de seus lábios. Um grito de desespero começou a emergir do portal. Uma sombra escura quase líquida, envolvendo tudo em seu caminho. Samuel, o que está acontecendo? Luísa virou-se para ele, mas o rosto dele estava agora marcado pela angústia. Eu não sei, Samuel respondeu, sua voz falhando sob o peso do terror. Mas se não reagirmos agora, podemos perder tudo. Nesse instante, Luísa sentiu uma conexão com ele, mas algo dentro dela gritava. Algo não estava certo. Foi então que um grito cortou o ar, ressoando com uma intensidade que fez as almas tremerem. Era um grito familiar, e Luísa congelou ao reconhecê-lo. A mamãe! O coração dela disparou. Eliane imediatamente olhou para a direção do som, seus olhos se alargando em horror. Ela não está aqui. Temos que... No entanto, o grito de Eliane foi interrompido. Uma nova figura sombria emergiu da névoa. Era uma mulher com uma aparência assustadora, com um sorriso frio que fez o sangue de Luísa gelar. Seus laços familiares têm um preço, Luísa. Você quer a verdade? Então venha e veja. A mulher estendeu a mão e, em um instante, Luísa sentiu uma energia esmagadora arrastá-la para o portal. Ao atravessar a barreira, os rostos de Samuel e Eliane se esvaneceram e ela foi cercada por sombras dançantes. Ali, envolta pela escuridão, descobriu uma verdade devastadora. A mulher que estava diante dela era uma versão maligna de Eliane. Uma duplicata do que poderia ter sido. O que você é? Luísa gaguejou. Eu sou a sua irmã. Mas de um mundo onde Eliane fez escolhas diferentes. Um mundo onde ela se uniu a forças obscuras. E a única maneira de sobreviver foi deixar você e Samuel para trás. A revelação soou como um trovão em sua mente. Não acredite nele, Luísa. Ele está apenas tentando enganá-la para me destruir. O mundo em volta mudava a cada respiração. Cada palavra da nova Eliane arrastava Luísa para um abismo de confusão. Soubera que Samuel tinha um passado obscuro. Mas isso? Não poderia ser verdade. Seu coração doía com a ideia de que a irmã, a figura que ela tanto procurava, tinha outra face. Luísa amanheceu em um novo campo de batalha, uma luta interna e externa. O que você fez com ela? Gritou, o desespero tomando conta. A história estava mudando e, na velocidade da confusão, ela percebeu que estava prestes a enfrentar mais do que apenas a verdade sobre Samuel. A luta era por sua própria alma. Os olhos da nova Eliane brilharam com um cinismo aterrorizante. Mas antes que pudesse articular mais palavras, um clarão ofuscante invadiu o ambiente. E a realidade começou a se distorcer novamente. O que mais estaria prestes a ser revelado? Era uma verdade ampla e aterradora, e Luísa não poderia escapar dela. A única certeza era que tudo que antes acreditava estava prestes a ser testado de alguma forma.
A luz do portal pulsava como um coração batendo no escuro. O brilho frio iluminava os rostos apreensivos ao seu redor. Luísa, tomando coragem, olhou nos olhos da jovem Eliane. Tão viva, tão próxima, mas ao mesmo tempo tão distante. Você! Você está aqui! Gritou quase sem acreditar. O que aconteceu? Onde você esteve? Luísa agora não é hora para perguntas. Eliane respondeu com urgência, mas havia uma pitada de tristeza em seu olhar. Precisamos ir! É a única chance de descobrir a verdade sobre o que está acontecendo. Samuel estava parado, a tensão visível em seus músculos. Luísa viu sua expressão saltar de esperança para desespero, conforme as sombras começavam a engolir a luz do portal. Eliane, você sabe o que está acontecendo com ele? Com Samuel? A incerteza corria em seu interno, fazendo seu estômago girar. Ele não é quem você pensa que é, Luísa. Eliane respondeu, os olhos brilhando com um medo corrosivo. Ele está ligado a tudo isso. Você precisa ouvir. É uma história longa, mas você não pode confiar nele. O pânico tomou conta da cena, enquanto Luísa debatia entre a confiança em sua irmã e o amor crescente que sentia por Samuel. Neste momento, a figura encapuzada que havia surgido ao lado de Samuel deu um passo à frente. Você não deve ouvir, Luísa! Você não sabe o que está em jogo! A voz do homem reverberou, fria como o próprio inverno. O mundo ao redor começou a tremer violentamente, e a luz do portal pulsava como se estivesse agoniada. Luísa mal conseguia se manter em pé. O que você quer dizer com isso? Gritou, as palavras saltando de seus lábios. Um grito de desespero. Mas antes que qualquer um pudesse responder, algo estranho começou a emergir do portal. Uma sombra escura, quase líquida, envolvendo tudo em seu caminho. Era uma presença opressora, e a luz desapareceu, como se fosse engolida por um abismo sem fim. Samuel, o que está acontecendo? Luísa virou-se para ele, mas o rosto dele estava agora marcado pela angústia. Eu não sei. Samuel respondeu, sua voz falhando sob o peso do terror. Mas se não reagirmos agora, podemos perder tudo. Nesse instante, Luísa sentiu uma conexão com ele. Mas algo dentro dela gritava. Algo não estava certo. Foi então que um grito cortou o ar, ressoando com uma intensidade que fez as almas tremerem. Era um grito familiar, e Luísa congelou ao reconhecê-lo. A mamãe! O coração dela disparou. Eliane imediatamente olhou para a direção do som, seus olhos se alargando em horror. Ela não está aqui. Temos que... No entanto, o grito de Eliane foi interrompido. Uma nova figura sombria emergiu da névoa. Era uma mulher com um semblante assustador, com um sorriso frio que fez o sangue de Luísa gelar. Seus laços familiares têm um preço, Luísa. Você quer a verdade? Então venha e veja. A mulher estendeu a mão e em um instante, Luísa sentiu uma energia esmagadora arrastá-la para o portal. Ao atravessar a barreira, os rostos de Samuel e Eliane se esvaneceram, e ela foi cercada por sombras dançantes. Ali, envolta pela escuridão, descobriu uma verdade devastadora. A mulher que estava diante dela era uma versão maligna de Eliane, uma duplicata do que poderia ter sido. O que você é? Luísa gaguejou. Eu sou a sua irmã, mas de um mundo onde Eliane fez escolhas diferentes. Um mundo onde ela se uniu a forças obscuras. E a única maneira de sobreviver foi deixar você e Samuel para trás.
A revelação soou como um trovão em sua mente. Não acredite nele, Luísa. Ele está apenas tentando enganá-la para me destruir. O mundo em volta mudava a cada respiração. Cada palavra da nova Eliane arrastava Luísa para um abismo de confusão. Soubera que Samuel tinha um passado obscuro, mas isso não poderia ser verdade. Seu coração doía com a ideia de que a irmã, a figura que ela tanto procurava, tinha outra face. A nova Eliane avançou, seu sorriso se expandindo. Você pensa que conhece a verdadeira história? Que é a heroína nesta batalha? Você está muito enganada, Luísa. Samuel não é o único culpado. Um tremor profundo fez Luísa estremecer. O que mais poderia ser escondido? Antes que pudesse processar tudo, a energia da realidade começou a distorcer novamente. Uma luz ofuscante emanou e a escuridão parecia convulsionar. Luísa gritou, mas o som se distorceu como se estivesse presa em um eco sem fim. De repente, ela se viu em um lugar nu, repleto de imagens que refletiam sua vida. A infância, os momentos com Eliane, risadas, amor. Mas à medida que as sombras se intensificavam, outras lembranças começaram a se sobrepor. Imagens de traição, de mulheres sendo levadas, de gente alarmada, sussurros de um segredo que poderia destruir tudo. Com o impulso, Luísa se virou para a nova Eliane, a verdade pulsando em sua mente. Esse não é o seu verdadeiro rosto. Você não é quem diz ser. E, naquele instante, uma onda de lápides gravadas com os nomes de pessoas desaparecidas brilhou ao redor delas. O culto não só leva suas vítimas, mas toma seu lugar. Eliane, você realmente está morta. O grito ecoou no espaço, e com as últimas palavras, a nova Eliane foi engolida pela mesma escuridão que parecia devorar o espaço. Luísa sentiu um pânico imenso. Agora, diante de outra realidade, Luísa sabia que a linha entre o bem e o mal estava imprecisa. Cada detalhe que pensava que entendia começou a se desvanecer. Ela estava sozinha, sem saber em quem confiar. E nada garantia que Samuel não fosse a próxima vítima de um jogo ainda maior. E a verdade que tanto desejava agora parecia mais distante que nunca. O portal pulsava, ainda chamando. Mas que verdade poderia restar? A luz do portal pulsava como um coração batendo no escuro. O brilho frio iluminava os rostos apreensivos ao seu redor. Luísa, tomando coragem, olhou nos olhos da jovem Eliane. Tão viva, tão próxima, mas ao mesmo tempo tão distante. Você está aqui, gritou, quase sem acreditar. O que aconteceu? Onde você esteve? Luísa, agora não é hora para perguntas. Eliane respondeu com urgência, mas havia uma pitada de tristeza em seu olhar. Precisamos ir. É a única chance de descobrir a verdade sobre o que está acontecendo. Samuel estava parado, a tensão visível em seus músculos. Luísa viu sua expressão saltar de esperança para desespero conforme as sombras começavam a engolir a luz do portal. Eliane, você sabe o que está acontecendo com ele e com Samuel? A incerteza acorria em seu interno, fazendo seu estômago girar. Ele não é quem você pensa que é, Luísa. Eliane disse, os olhos brilhando com um medo corrosivo. Ele está ligado a tudo isso. Você precisa ouvir. É uma história longa, mas você não pode confiar nele. O pânico tomou conta da cena, enquanto Luísa debatia entre a confiança em sua irmã
e o amor crescente que sentia por Samuel. Neste momento, a figura encapuzada que havia surgido ao lado de Samuel deu um passo à frente. Você não deve ouvir, Luísa! Você não sabe o que está em jogo! A voz do homem reverberou, fria como o próprio inverno. O mundo ao redor começou a tremer violentamente e a luz do portal pulsava como se estivesse agoniada. Luísa mal conseguia se manter em pé. O que você quer dizer com isso? Gritou, as palavras saltando de seus lábios, um grito de desespero. Mas antes que qualquer um pudesse responder, algo estranho começou a emergir do portal. Uma sombra escura, quase líquida, envolvendo tudo em seu caminho. Era uma presença opressora, e a luz desapareceu como se fosse engolida por um abismo sem fim. Samuel, o que está acontecendo? Luísa virou-se para ele, mas o rosto dele estava agora marcado pela angústia. Eu não sei, Samuel respondeu, sua voz falhando sob o peso do terror. Mas se não reagirmos agora, podemos perder tudo. Nesse instante, Luísa sentiu uma conexão com ele, mas algo dentro dela gritava. Algo não estava certo. Foi então que um grito cortou o ar, ressoando com uma intensidade que fez as almas tremerem. Era um grito familiar, e Luísa congelou ao reconhecê-lo. A mamãe! O coração dela disparou. Eliane imediatamente olhou para a direção do som, seus olhos se alargando em horror. Ela não está aqui! Temos que... No entanto, o grito de Eliane foi interrompido. Uma nova figura sombria emergiu da névoa. Era uma mulher com um semblante assustador, com um sorriso frio que fez o sangue de Luísa gelar. Seus laços familiares têm um preço, Luísa. Você quer a verdade? Então venha e veja! A mulher estendeu a mão e em um instante Luísa sentiu uma energia esmagadora arrastá-la para o portal. Ao atravessar a barreira, os rostos de Samuel e Eliane se esvaneceram e ela foi cercada por sombras dançantes. Ali, envolta pela escuridão, descobriu uma verdade devastadora. A mulher que estava diante dela era uma versão maligna de Eliane, uma duplicata do que poderia ter sido. O que você é? Luísa gaguejou. Eu sou a sua irmã, mas de um mundo onde Eliane fez escolhas diferentes. Um mundo onde ela se uniu a forças obscuras. E a única maneira de sobreviver foi deixar você e Samuel para trás. A revelação soou como um trovão em sua mente. Não acredite nele, Luísa. Ele está apenas tentando enganá-la para me destruir. O mundo em volta mudava a cada respiração. Cada palavra da nova Eliane arrastava Luísa para um abismo de confusão. Soubera que Samuel tinha um passado obscuro, mas isso? Não poderia ser verdade. Seu coração doía com a ideia de que a irmã, a figura que ela tanto procurava, tinha outra face. A nova Eliane avançou, seu sorriso se expandindo. Você pensa que conhece a verdadeira história? Que é a heroína nesta batalha? Você está muito enganada, Luísa. Samuel não é o único culpado. Um tremor profundo fez Luísa estremecer. O que mais poderia ser escondido? Antes que pudesse processar tudo, a energia da realidade começou a distorcer novamente. Uma luz ofuscante emanou, e a escuridão parecia convulsionar. Luísa gritou, mas o som se distorceu, como se estivesse presa em um eco sem fim. De repente, ela se viu em um lugar nu, repleto de imagens que refletiam sua vida. A infância, os momentos com Eliane, risadas, amor. Mas, à medida que as sombras se intensificavam,
outras lembranças começaram a se sobrepor. Imagens de traição, de mulheres sendo levadas, de gente alarmada, sussurros de um segredo que poderia destruir tudo. Com um impulso, Luísa se virou para a nova Eliane, a verdade pulsando em sua mente. Esse não é o seu verdadeiro rosto. Você não é quem diz ser. E naquele instante, uma onda de lápides gravadas com os nomes de pessoas desaparecidas brilhou ao redor delas. O culto não só leva suas vítimas, mas toma seu lugar. Eliane, você realmente está morta! O grito ecoou no espaço, e com as últimas palavras, a nova Eliane foi engolida pela mesma escuridão que parecia devorar o espaço. Luísa sentiu um pânico imenso. Agora, diante de outra realidade, Luísa sabia que a linha entre o bem e o mal estava imprecisa. Cada detalhe que pensava que entendia começou a se desvanecer. Ela estava sozinha, sem saber em quem confiar, e nada garantia que Samuel não fosse a próxima vítima de um jogo ainda maior. E a verdade que tanto desejava, agora parecia mais distante que nunca. O portal pulsava, ainda chamando. Mas que verdade poderia restar? A presença maligna se dissipou, mas não sem deixar rastros. O chão sob seus pés começou a tremer ainda mais. Luísa precisou se agarrar à esperança. "O que você quer de mim?" gritou para o vazio. E nesse instante, uma nova sombra eclodiu diante dela, mais forte e perturbadora. Samuel, com uma expressão de desespero, avançou até ela. "Luísa, você precisa me ouvir. Não confie nela." Mas antes que pudesse terminar, a sombra que tinha se erguido atrás dele tomou forma. Uma figura semelhante, mas com um olhar que rasgava a alma. Era a verdadeira Eliane, mas não do jeito que Luísa lembrava. O que aconteceu com você?" Ela não sabia se estava pronta para ouvir. O olhar da Eliane verdadeira não era mais de uma irmã amorosa. Era de alguém que tinha suportado horrores inimagináveis. Ela olhou para Luísa e uma lágrima escorreu por seu rosto. "Você precisa saber. A verdade é que somos gêmeas, mas eu fui a escolhida para me unir ao culto. Eles..." O eco da revelação esmagou Luísa. "Você está mentindo!" gritou, o medo tomando conta dela. As peças estavam se encaixando. A vulnerabilidade da nova Eliane e os segredos que cercavam Samuel. Se as duas eram gêmeas, o que isso significaria para a história que pensava conhecer? Eliane, a verdadeira, balançou a cabeça. A dor refletida em seu olhar. "Preciso que você acredite em mim. Eu fui salva para trazer você até aqui. Mas não podemos perder tempo! Eles estão vindo!" Uma onda de poder emana da própria terra. As sombras retornaram, mas Luísa não estava pronta. "Eles?" questionou, a voz falhando, enquanto um senso de pavor e esperança se entrelaçava em seu coração. O que significaria embarcar em uma jornada tão descentralizada, onde cada verdade parecia esconder mais mentiras? Não havia apenas um culto, mas uma nova guerra entre elas, e o que estava prestes a acontecer mudaria tudo de novo. As sombras ao redor de Luísa começaram a se agitar como serpentes, e o peso do que acabara de descobrir a deixou tensa. Estava entre a verdadeira Eliane e a sombra maligna que afirmara ser sua irmã. E o medo a envolveu como um manto sufocante. "Você não é minha irmã!" gritou Luísa, seu coração pulsando descontrolado. O eco de suas palavras cortou o ar denso, mas no fundo sua mente questionava a própria realidade. A sombra sorriu, um sorriso desprovido de compaixão. "Você acha que pode fugir da verdade, Luísa? A escuridão faz parte de você."
Cada palavra dela era como um golpe, e Luísa sentiu como se algo estivesse sendo extraído de sua essência. Mas, antes que pudesse ceder ao desespero, Eliane, a verdadeira, a segurou pelo braço. Luísa, ouça! Nós temos um tempo limitado antes que eles venham. Precisamos unir forças e enfrentar a verdadeira origem da maldade. Não confie naquelas mentiras. O chão tremeu novamente e a sombra lançou uma risada cruel. Vocês acham que podem me derrotar? Sou a continuação de seus piores pesadelos. Sua escolha determinará o que acontece a seguir. Enquanto a luta entre luz e trevas se intensificava, Luísa viu uma luz se formando no portal. Essa é a chave! Precisamos ir agora! Exclamou Eliane, puxando Luísa para mais perto. Hesitou. E Samuel, o que vai acontecer com ele? A preocupação misturava-se com a urgência de escolher. Samuel estava ali também, seu rosto marcado pela luta interna, a esperança e o medo se entrelaçando nos olhos. Eu lutarei com você! Samuel gritou, assalado por uma determinação feroz. O pano da realidade parecia estar se rasgando ao seu redor. Forças sombrias chamando. Luísa percebeu que, apesar de tudo, ele ainda era uma parte fundamental de sua jornada. Então vamos! Precisamos entrar! E sem mais hesitações, elas correram em direção ao portal luminoso. As sombras atrás gritando em fúria, mas a luz parecia promissora. Ao cruzar a barreira, a escuridão se dissipou e um novo espaço começou a se revelar. Um local vibrante, repleto de cores, como um sonho repleto de possibilidades. O ar estava recheado de risadas e ecos de vida, como se a luz estivesse viva. Luísa olhou para os lados, deslumbrada, e ao seu redor, outros rostos a observavam com esperança. Você conseguiu, Luísa! Você sempre foi forte o suficiente, disse Eliane, e a confiança nas palavras dela reacendeu uma chama no coração de Luísa! As sombras nunca poderiam realmente dominar. O amor e a verdade sempre prevaleceriam. Mas havia uma escolha a fazer. O que Luísa faria agora? Poderia continuar a lutar por Eliane e por todos os que estavam presos no esquema das sombras? Sentia que a sua jornada ainda não havia acabado. Seu coração pulsava com a necessidade de buscar a verdade. Uma brisa suave acariciava seu rosto, como se a realidade estivesse esperando pelo próximo passo. Enquanto olhava para os amigos, seu coração recobrava confiança. Juntos nós podemos fazer isso! Exclamou, unindo suas mãos com as de Eliane e Samuel. E nesse momento, Luísa percebeu. As lições da luta não estavam só em derrotar a sombra, mas em entender suas próprias fraquezas e a força do amor que existia entre eles. A batalha estava apenas começando e ao redor deles, novos desafios e mistérios estavam à espreita, prontos para serem revelados. Mas isso agora era parte de sua jornada, e enquanto as luzes dançavam ao seu redor, a alegria de um novo começo moldou sua determinação. No final, Luísa sabia que a verdade era combustível e não haveria escuridão que pudesse apagá-la. Ah, e antes de irmos, este é o momento para você se inscrever imediatamente no canal e não perder as próximas histórias exclusivas. Esmague o botão de like agora para alimentar nosso algoritmo e garantir que mais pessoas conheçam essa história. Não esqueça de inundar a seção de comentários com suas reações e teorias sobre o que vem a seguir. E, por favor,
Compartilhe este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer esse desfecho. Não espere nem mais um segundo para ajudar. Somente os verdadeiros fãs compreendem a importância de apoiar o canal com suas ações.